Seja muito bem-vindo ao Classe Bíblica. Nós vamos tratar hoje sobre a harmonia entre a Bíblia e o Espírito Santo. A palavra de Deus é a matéria-prima que o Espírito Santo utiliza para revelar, inspirar e iluminar as verdades eternas à Igreja de Cristo. Classe Bíblica, nós vamos agora a algumas leituras especiais. 2 Samuel 23, do 1 ao 4. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela sua chuva, a erva brota da terra. Neemias, versículos 20 e 30 do capítulo 9. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós vamos a Romanos 8 e 27, que diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por último, nessa sequência, 1 Coríntios 2, 10, 11. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Classe Bíblica, nós estamos tratando sobre a harmonia entre a Bíblia e o Espírito Santo. Eu quero destacar um versículo de Efésios 6 e 17 que diz: E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo não é um espírito entre outros espíritos, ele é o Espírito incriado, a terceira pessoa da Trindade. Não é necessário muito esforço para encontrarmos no Velho Testamento alguma referência que fale sobre a participação do Espírito Santo na Trindade Divina. É impossível crer na Bíblia sem considerar o fato da existência do Espírito triuno e uno. Logo, no início da Bíblia, temos a célebre declaração em Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, neste versículo, a palavra Deus é suficiente para encontrar a doutrina da Trindade, a participação do Espírito Santo na mesma. A harmonia existente entre a Bíblia e o Espírito Santo se constata pela presença e participação do Espírito Santo em toda a história da humanidade contada na Bíblia. Em estudos anteriores do Classe Bíblica, comentamos a participação do Espírito Santo de modo especial e direto, inspirando aos autores da Bíblia. Destacamos o trabalho do Espírito Santo quanto à revelação, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Hoje, vamos tratar da relação entre a Bíblia e o Espírito Santo como doutrina e na experiência do povo de Deus. Aleluia! Nós prosseguimos no Classe Bíblica e agora nós vamos ver o conhecimento da doutrina do Espírito Santo em toda a Bíblia. Podemos dividir o conhecimento da doutrina do Espírito Santo em dois períodos, o Velho e o Novo Testamento. Percebe-se uma perfeita harmonia entre a Bíblia e o Espírito Santo. O primeiro período é conhecido como período pré-pentecostal, pois as atividades e manifestações do Espírito Santo eram esporádicas e em tempos distintos. O segundo período começa a partir da experiência do dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja emergente. Nesse período, as atividades e manifestações do Espírito Santo passaram a acontecer de modo direto e contínuo. No Velho Testamento, o conhecimento acerca do Espírito Santo era muito limitado e as manifestações do Espírito Santo aconteciam em tempos distintos e em circunstâncias especiais.
Várias vezes nos deparamos com a Bíblia declarando que o Espírito do Senhor vinha sobre alguém para trazer uma mensagem profética, ou para operar algum sinal e prodígio, ou para dar força espiritual para realizar alguma tarefa especial da parte de Deus. Nós vemos em Juízes 3:10 Deus fazendo isto com Otniel, em Juízes 14:6 e 15:14 com Sansão, e em 1 Samuel 16:13 com Davi. O Espírito Santo vinha, especialmente depois de realizada a obra que viera a operar por meio de alguém, voltava para o seu lugar. O Espírito Santo não habitava na terra, nem nos servos de Deus. Porém, no segundo período depois do Pentecoste, iniciou-se uma nova era para o povo de Deus na terra. Foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28 e 29. O Espírito desceu como cumprimento da promessa do Pai e do Filho, como nos diz Lucas 24 e 49. Naquele cenáculo de Jerusalém, como relata Atos 2, do 1 ao 4, evidenciando a presença do Espírito Santo, que veio para ficar e habitar nos corações dos discípulos de Jesus. Antes o Espírito Santo vinha e voltava, agora o Espírito Santo veio para morar nos crentes, aleluia, e enchê-los com o seu poder. Portanto, o conhecimento da doutrina do Espírito Santo está em toda a Bíblia. Se no Velho Testamento a ideia que os judeus tinham do Espírito era de um ser impessoal vindo da parte de Deus, hoje no Novo Testamento essa ideia foi aclarada pelo fato do Espírito Santo manifestar-se de modo pessoal, racional e invisível. Nós voltamos com classe bíblica. A Bíblia fala da aceidade do Espírito Santo. A palavra aceidade é pouco usada na linguagem cotidiana e mesmo na literatura secular, porque é uma palavra específica para referir-se ao ser de Deus. Conforme o dicionário ilustrado da Bloch, eis a definição. A seidade é um atributo de Deus pelo qual ele existe por si mesmo ou por necessidade da sua própria natureza. Portanto, a seidade refere-se exclusivamente ao ser divino. Com este fato, estamos declarando a existência do Deus Espírito, refutamos com segurança as ideias que fazem do Espírito Santo uma mera energia cósmica ou uma influência iluminadora. O Espírito Santo é Deus pessoal, não um amuleto qualquer. Para que não confundamos a sua pessoa e a sua realidade, precisamos saber discernir os vários sentidos da palavra Espírito, pois ela pode significar também qualidade ou atributo, conforme o seu contexto. O significado da palavra Espírito. No Velho Testamento, a língua hebraica traduz a palavra Espírito por Ruach, que significa essencialmente vento, hálito, inspiração, ar. No Novo Testamento, na língua grega, a palavra Espírito é pneuma. A raiz da palavra grega pneu refere-se ao ar e ao sufixo de pneuma, que é ma, fala de ação do movimento do ar. Tanto o Ruach como o pneuma podem referir-se ao Espírito humano e ao Espírito Santo. Quando fala do Espírito humano, os termos dizem respeito à vida e ao fôlego da vida no homem, que o tornou alma vivente, como nos diz Gênesis 2:7 e outras passagens. Diz respeito também à parte superior do ser humano, pois é o seu espírito, isto é, do homem, que torna a alma humana distinta da irracional. O espírito do homem representa a sua natureza suprema e o habilita a ter comunhão pessoal com o Criador. A palavra espírito pode referir-se também aos anjos criados por Deus, como em Mateus 8:16 e outras passagens. Os anjos são espíritos criados sem a necessidade de corpos materiais. Os homens são espíritos criados com corpos materiais. A palavra espírito em relação a Deus. Quando se refere a Deus, tanto o Ruach como o pneuma passam a ter um sentido neutro e especial, porque ele é o Espírito Criador e é identificado como o Espírito Eterno em Hebreus 9:14. A palavra Espírito não se limita a um sentido figurado ou à representação, mas ele é real. Ele não é uma força iluminadora, nem uma poderosa influência espiritual, nem uma fonte de fluidos enérgicos do espaço. O Espírito Santo é Deus. Temos que ter o cuidado de interpretar corretamente, sempre buscando o sentido da palavra Espírito no texto. A palavra Espírito pode referir-se tanto ao Espírito Santo, como a anjos ou mesmo a homens. Quando se refere ao Espírito Santo, o termo Espírito escrito na forma minúscula pode vir precedido por um
pronome pessoal que indica diretamente tratar-se do Espírito Santo. Outras vezes, a palavra Espírito pode vir de forma adjetiva, isto é, indicando uma qualidade do Espírito Santo. Por exemplo, em Romanos 1:4 diz Espírito de Santidade. Em Isaías 11:2 diz Espírito de Sabedoria. São expressões que se referem à qualidade ou à ação do Espírito Santo. A natureza divina do Espírito Santo. Hebreus 9:14. A Bíblia é clara quando afirma que o Espírito Santo não é parte do ser de Deus, mas é Deus Espírito, como nos diz João 4:24. Não podemos pensar no ser do Espírito em relação aos outros seres criados. Quando falamos da seidade do Espírito, nos referimos ao fato de que ele tem existência própria, existência que lhe é peculiar e inerente. O seu ser é o mesmo ser das demais pessoas da Trindade. As pessoas da Trindade são distintas em termos pessoais, mas as pessoas da Trindade são distintas em termos pessoais quanto às manifestações, mas pertencem à mesma essência indizível e eterna. Nós voltamos com classe bíblica. A Bíblia revela o Espírito Santo na Trindade. A Trindade não é uma doutrina inventada pelos teólogos. A palavra Trindade não é encontrada literalmente na Bíblia, pois trata-se de um termo técnico utilizado pelos estudiosos da Bíblia para facilitar o estudo acerca das três pessoas da Trindade. Num sentido simples e objetivo, Trindade significa a reunião de três em um. Não é a constituição de três deuses dentro de uma espécie, como podem existir três homens dentro da espécie humana. O Deus triuno não pode ser entendido como parte de uma espécie. Não há a espécie de Deus. Também não são três facetas de Deus. A Trindade constitui-se de três pessoas distintas, porém que pertencem mutuamente. Há no ser divino uma só essência indizível. Significa que a essência divina não é fragmentada ou dividida em três, mas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são a mesma essência espiritual. As três pessoas formam uma unidade composta. A distinção de cada pessoa na Trindade é para mostrar a operação individual de cada uma das pessoas. É, na verdade, uma Trindade divina em que Deus é um só, em seu ser e substância, ainda que possua três distinções pessoais conhecidas como Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia esclarece que a participação do Espírito Santo na Trindade não obedece a uma ordem crescente ou descrente, mas se limita a uma ordem numérica. Não está numa ordem hierárquica. Pensa-se na Trindade divina como havendo uma absoluta igualdade de poder, glória e substância. Há uma verdadeira e perfeita harmonia no trabalho da Trindade. Cada uma das pessoas da Trindade tem atribuições facilmente encontradas nas páginas da Bíblia. Ao Pai coube a tarefa principal de ordenar. Ele é o ordenador supremo. Foi ele quem ideou tudo, como nos diz Atos 17, 24 e 28 e outras passagens. Ao Filho coube cumprir as ordens do Pai. Por esta razão, ele é o executor divino, como nos diz João 1 e 3 e outras passagens. Ao Espírito Santo coube a obra principal de aplicar o que o Pai ordenou e o Filho executou. É ele quem aplica toda a obra da redenção que Jesus realizou. É ele quem revela Jesus à humanidade, como nos diz 1 Coríntios 2, 10 a 12 e outras passagens. Portanto, o Filho veio ao mundo fazer a obra do Pai, Hebreus 10, 4 a 7. O Espírito Santo veio para aplicar a obra do Pai e do Filho na vida da humanidade. Ele não tinha qualquer beleza. Hoje eu estou com a voz um pouquinho, mais... Mas a gente está aqui para pregar a palavra de Deus, para anunciar esta obra tão gloriosa de Jesus. E hoje, em especial, no nosso classe bíblica, para falarmos da Bíblia e do Espírito Santo. Eu oro a Deus para que Ele te abençoe muito com essas mensagens. Ainda assim carregou nossas dores. Classe bíblica. Você
Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesses estudos, você pode responder o questionário. Para você que escuta no Sprite, né? Ele fica abaixo.